bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Então, olha só, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre polígonos. Eu escolhi esse formato aqui porque a gente já vai passar para a parte de geometria, que o professor Edson já iniciou, então são muitos desenhos, fica melhor a gente utilizando o recurso, tudo bem? Para quem quer acompanhar com o material, o nosso conteúdo está lá na página 35. Pegue lá e vamos começar, tudo bem? Olha só, gente, na aula de hoje nós vamos começar falando sobre os polígonos. Mas afinal de contas, o que é um polígono? Gente, polígono, poli quer dizer muitos, gono, ângulo. Então são figuras de muitos ângulos. Mas a definição que nos interessa é essa daqui, ó, que é toda figura plana, não vazada, delimitada somente por segmentos de reta que não se cruzam. Isso que vai ser um polígono. Então, para você visualizar melhor, eu vou colocar aqui exemplos do que é polígono e do que não é polígono. Veja, esse exemplo aqui de uma figura que é polígono, não é vazada, ela é delimitada somente por segmentos de retas, essas retas não se cruzam, então é um polígono. Perceba ali que não é um polígono. Por quê? Porque aqui, ó, é arredondado, então não vai ser um polígono. Esse aqui somente retas, não vazadas, então é um polígono. Por que esse aqui não é um polígono, Osés? Porque essas retas aqui se cruzam, ó, então não vai ser um polígono. Por que esse aqui não é um polígono, Osés? Olha o canto aqui arredondado, ó, não é reta, então não é polígono. Essa figura aqui, ela vai ser polígono porque são todas retas, ó. Esse sinalzinho de mais aqui, ó. Essa figura com 6 lados, daqui a pouco a gente vai ver como é o nome dela. E por último, a gente vai ver agora essa daqui. Por que ela não é um polígono? Porque ela é vazada. Você percebe que ela é vazada bem aqui. Então, para ser polígono, tem que atender essas características. Não ser vazada, ser delimitada somente por segmentos de reta e essas retas não podem se cruzar. Então, isso vai ser um polígono, tudo bem? Ok. Agora, feito isso, gente, vamos falar aqui dos elementos de um polígono, tá certo? O polígono ele vai ter 4 elementos, como você pode ver. Para facilitar o nosso estudo, a gente precisa de um polígono. Vamos colocar aqui um polígono. Você está vendo o formato só por retas, tá certo? Não se cruzam, não é vazado. Vamos começar falando do vértice. O que vem a ser o vértice? Olha, esses pontos em vermelho aqui, eles são exatamente os pontos de encontro entre dois segmentos de reta. Então, eles vão ser chamados de vértices. Tudo bem? O vértice sempre é representado por letras maiúsculas. Então, aqui eu estou tendo o vértice A e o vértice B para identificar para você. Colocando o conceitozinho aqui no canto, ó, os vértices constituem o ponto de encontro de dois segmentos laterais. Aquilo que eu falei para você. Tranquilo, né? Então, isso vai ser o vértice. Eu vou representar aqui, ó, o vértice por aqui. Vamos falar agora do lado. O lado, gente, é fácil você identificar pelo seguinte. Os lados, eles são os segmentos de reta entre dois vértices. Então, isso aqui, ó, de A para B é um lado. Ó. De B para esse aqui é outro lado. Lado, 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 lado. Tudo vai ser lado. São as linhas poligonais que se encontram 2 a 2 a cada vértice. Então, isso aqui, ó, vai ser exatamente um lado. O lado, gente, ele é fatalmente indicado por essa representação aqui. Opa, fugi um pouco. Vamos voltar aqui. Só para a gente não perder o raciocínio. Ó, bem aqui vai ser o meu lado. Eu vou representar o lado sempre pelo seguinte. Eu pego os dois vértices, no caso AB, e coloco um tracinho aqui em cima. Então, isso vai representar o meu lado. Tudo bem? Vamos falar agora de um detalhe bem interessante. Para ser lado, gente, para ser lado, você tem que sempre ter vértices consecutivos. Tá? Por que isso é importante, Osés? Porque agora eu vou falar de diagonal e você vai também ter a mesma ideia de dois vértices, só que dois vértices não consecutivos. Ó. Esses dois vértices aqui, eles são consecutivos. Se eu pegar do A até esse aqui, ó, e traçar uma linha aqui, você vai perceber que esses vértices não são consecutivos. Logo, eu vou poder chamar de diagonal. Então, vamos lá. Vamos ver o que vem a ser uma diagonal. Tudo bem? A diagonal, como eu estava falando para vocês, é uma linha entre dois vértices.
Só que esses vértices são não consecutivos. Eles não podem ser um atrás do outro, senão é lado. Quando eles são consecutivos, lado. Quando eles são não consecutivos, aí já vai ser o quê? Diagonal. Então, bora colocar aqui, ó, o nomezinho, né? Conceito de diagonal, está aqui a minha diagonal. São segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos. Está aqui. Bora só lembrar um detalhe. Todas as figuras, os polígonos planos, eles têm diagonal. Só tem uma figura que não tem diagonal, que é o triângulo. A partir dos quadriláteros, todo mundo vai ter diagonal, exceto o triângulo. A gente vai reforçar isso daqui a pouco, tá certo? Esse é o motivo de eu ter colocado esse asterisco aí em cima da diagonal. A diagonal não vai ser encontrada no triângulo, tá certo? Ok, galera? Agora bora falar dos ângulos. Para falar dos ângulos, eu vou fazer uso dessa representação aqui, ó. Essa minha lua aqui, ó. E aí você vai perceber que tem um ângulo que ele fica para o lado de fora e tem um ângulo que ele fica para o lado de dentro. O ângulo do lado de dentro é chamado de ângulo interno e o do lado de fora é chamado de ângulo externo. Eu represento os ângulos geralmente por letras gregas, como alfa, beta, gama, volta, alfa, beta, gama, delta, teta e por aí vai, tá? E o que é o ângulo? É a reunião de duas ou mais semirretas que possuem a mesma origem comum. Então aqui eu tenho um ângulo interno e bem aqui eu tenho um ângulo externo. São esses os quatro elementos que nos interessam de um polígono, ok? Vamos seguir aqui, ó. Vamos falar dos tipos de polígono, né? Aqui eu já vou adiantar um pouco para facilitar a nossa resolução. Percebe que aqui eu tenho um polígono. E esse polígono ele vai ser chamado de convexo pelo seguinte. Percebe que eu tenho uma reta representada pelos pontos A e B. E outra aqui representada pelo ponto C e D. Percebe que esse segmento de reta ele começa dentro do polígono, termina dentro do polígono e não fica nada dele do lado de fora. Nem aqui de A para B, nem aqui de C para D. Tranquilo, né? Quando eu vou para o outro polígono, eu vou perceber que vai ter um detalhe aí, ó. Eu vou perceber que uma reta, ela fica dentro do polígono, de A para B, por exemplo. Mas se eu olhar para segmento de reta de C para D, eu vou notar que tem uma parte que fica para o lado de fora. Então, a isso nós chamamos de polígono não convexo. Então, eu tenho polígono convexo e polígono não convexo. Ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui para você uma tabelinha com o nome dos principais polígonos. Eu vou colocar logo tudo de uma vez para você ver como é que funciona. Eu tenho aqui, ó, o número de lados, o número de vértices e o nome desses polígonos e aqui as suas respectivas representações. É notório que você perceba, mas vamos voltar aqui. Tá? É notório que você perceba o seguinte, que todas as figuras, todos os polígonos vão ter exatamente o quê? Um nome específico. Esse nome vai estar vinculado à quantidade de lados. Ó. Triângulo, a ideia de 3. Né? Um time é tricampeão. Aí quadrilátero, mas não seria tetra. O quadrilátero é um caso interessante porque a gente não está falando de um quadrilátero, a gente está falando de uma família de quadriláteros. Tá? Você vai ver quadrado, retângulo, losango, trapézio. A gente vai falar disso na próxima aula. Tá certo? Aí nós temos o pentágono e a gente tem todas as outras figuras. Eu quero que você perceba o seguinte, quanto mais lados eu vou ter na figura, como é o caso ali do heptágono, né? Você percebe que as figuras vão ficando cada vez mais arredondadas. Vamos agora para 8 lados. Olha o octógono. Lembra do UFC? Pois é. Então, aqui eu tenho um octógono, eu tenho 8 lados. Vamos para 10 lados. Decágono, percebe que vai ficando arredondado. 12 lados. Então, quanto mais lados eu tenho, mais arredondado vai ficando a figura. Tudo bem? Agora, feito isso, eu não quero que você fique nesse momento tentando gravar todos os nomes dessas figuras. Porque lá na frente você vai ver que é fácil perceber que tem uma ideia. Prefixo, gono. Prefixo, gono. Prefixo, gono. Sempre vai terminar a partir do pentágono em gono. Tá certo? Beleza.
Vamos seguir aqui. Vou falar aqui para vocês sobre triângulos. Gente, por que a gente vai falar de triângulo? O triângulo é a figura plana mais simples que existe, mas ao mesmo tempo ela é a mais importante. Por quê? Porque o triângulo forma todas as outras. Todas as outras figuras são formadas por triângulos, quando eu estou falando de polígono. Tudo bem? Então, quando você pensa em triângulo, você pensa em quê? Você vai lembrar do número 3. Por que, Osés? Porque o triângulo tem 3. 3 o que, Osés? O triângulo tem 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. Não tem só isso, tem mais. Mas a gente está no 6º ano, né? Então daqui a pouco a gente vai aprimorar mais a ideia. Então todo triângulo vai ter 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um desafio para você que está assistindo a nossa aula. Eu vou colocar aqui uma figura e o desafio é, eu quero que você encontre quantos triângulos tem na figura. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 vértices, vou colocar aqui, ó, triângulo, aí eu vou colocando aqui, ó, fica esse desafio para vocês que estão acompanhando a nossa aula aí. Eu quero que você identifique quantos triângulos tem nessa figura. Para quem for assistir a nossa aula pelo Meet, que nós vamos usar esse material, eu vou dar a resposta para você. Se você está acompanhando pelo YouTube, fica tranquilo, lá no final a gente vai colocar a resposta para vocês. Mas se você quiser parar o vídeo e visualizar quantos triângulos tem aqui, o desafio bem legal, fiquem à vontade, tá bom? Seguindo sobre triângulos, a gente tem o seguinte, galera. A gente pode classificar os triângulos de acordo com 2 categorias. Quais são essas categorias? Vamos lá. Eu posso classificar o triângulo de acordo com o lado, com a medida do lado, e posso classificar ele também com a medida dos ângulos. É muito fácil. Quando eu for classificar ele só pelo lado, que é o primeiro passo que nós vamos ter agora, eu coloquei aqui 3 triângulos para você observar. Tá? Eu quero só olhar para o lado. Percebe que eu não estou nem aí para o ângulo. Tá? Eu só vou olhar para o lado. Então, eu vou começar aqui, ó. Tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos. Isso aqui indica que isso aqui tem uma medida, esse aqui tem outra e esse aqui tem outra. Quando eu tenho um triângulo em que todos os lados têm medidas diferentes, ele recebe um nome. Quando eu tenho um triângulo com 2 lados de medidas iguais e um diferente, ele recebe outro nome. E quando eu tenho um triângulo em que todos os lados são iguais, eu tenho outro nome para ele. Vamos lembrar. Quando todos os lados forem diferentes, eu chamo para esse triângulo de triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? É um triângulo que todos os lados são diferentes. Ok. Agora vamos lá. Quando o triângulo tem 2 lados iguais, eu chamo para ele de quê? De isósceles. Tá? E quando o triângulo tem 3 lados iguais, eu chamo para ele de equilátero, né? Igual lado, látero, certo? Então, ficou aqui a classificação dos triângulos quando o meu critério for os lados. Tudo bem? Vamos agora para o próximo critério. A gente já fez a classificação de acordo com a medida dos lados. Vamos aos ângulos. Só que tem um detalhe. Antes da gente ir para a classificação de acordo com o ângulo, eu preciso que você lembre um pouquinho lá da aula do professor Edson da semana passada, dos tipos de ângulo. Vamos lá então. Eu tenho 3 tipos de ângulo. Vou só relembrar aqui para você. Esse ângulo aqui, que é um ângulo que é menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Então, se o ângulo tiver 30, 45, 60, 50, 29, 71, e todos eles são chamados de ângulos agudos. O ângulo reto é quando ele é igual a 90 graus. O que caracteriza o ângulo reto é esse símbolozinho, ó, esse quadradinho com um pontinho no meio. Essa vai ser a representação do meu ângulo reto. E eu tenho também um ângulo que é chamado obtuso. Ele é maior que 90 graus e menor que 180. Esse vai ser o ângulo obtuso. Existem outros tipos de ângulo, mas a gente só vai trabalhar esses 3. Lembrando, estamos no 6º ano, ok? Vamos lembrar também de um detalhe muito, mas muito importante, que é o seguinte. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Todo triângulo da geometria plana, quando eu somar os ângulos, tem que dar 180 graus.
Tá certo? A gente vai ver com detalhes isso logo em seguida na próxima aula, tá bom, gente? Mas não vamos esquecer disso. Agora que a gente fez essa lembrança de como é que funcionam os ângulos, vamos classificar eles. Eu tenho aqui 3 triângulos, tá certo? Eu quero que você perceba o seguinte, eu coloquei os ângulos aqui de propósito. Eu quero agora que você observe aonde está o maior ângulo em cada um desses triângulos. Olha lá. Nesse primeiro triângulo, eu vou ter que o maior ângulo está ali em cima, 80 graus, ok? Como é o nome desse ângulo? Se ele tem 80 graus, ele é um ângulo agudo, não esquece. Qual é o maior ângulo aqui? 90 graus. Como é o nome dele, então? Ângulo reto, ok? E por último, nós temos aqui um ângulo de 130 graus, ele é um ângulo obtuso. Galera, agora eu vou te ensinar um truquezinho para te nunca esquecer como é que a gente coloca o nome nos triângulos de acordo com o ângulo. É muito fácil, observe. A palavra ângulo, a palavra reto e a palavra obtuso. Você está percebendo que todas essas palavras terminam com a vogal O? Tranquilo, né? Que tal se nós tirarmos essa vogal O? Tira a vogal O de todo mundo. Eu vou escrever aqui as palavras sem a vogal O. E agora eu acrescento uma palavra. Qual a palavra que eu acrescento? Eu acrescento a palavra ângulo. Então, como é o nome desse primeiro triângulo aqui? O nome dele é agudângulo. Mas ele também pode ser chamado, ele também é conhecido como acutângulo. Percebe que tem a palavra ângulo, tá certo? Esse aqui fica mais fácil de você relacionar. Você acrescenta a palavra ângulo, olha como fica. Retângulo. É o triângulo retângulo que tanto você já ouviu falar. Nós acrescentamos também a palavra ângulo, em obtusângulo, em obtuso e fica obtusângulo. Então está aqui a classificação. Eu posso ter um triângulo de acordo com o lado, sendo escaleno, isósceles ou equilátero. De acordo com o ângulo, eu posso ter ele acutângulo, retângulo, obtusângulo. Isso é importante, tá, gente? Não vamos esquecer. E aqui, a gente vai ver o seguinte. Para a gente fechar essa primeira aula de hoje sobre polígonos, eu quero mostrar para vocês que o triângulo é usado em diversas coisas. Uma das mais curiosas, não só o triângulo, tá? Muitos polígonos, é muito usado no campo artístico. Nós temos muitos artistas que trabalham instalações ou pinturas ou gravuras usando a ideia apenas de polígonos. Eu vou colocar aqui uma imagem, tá certo? Que eu acho que com certeza você já deve ter visto, está no seu livro. Que a ideia é o seguinte, nós temos um artista britânico, que é o Joseph Bryan, que ele trabalha o seguinte, ele trabalha com a construção de imagens usando apenas triângulos. Então ele fez esse desenho aqui, para quem não consegue identificar, é daquele ator John Deere, tá certo? Que ele faz inclusive vários filmes aí conhecidos, como Pirata do Caribe, por aí vai, é o Capitão Jack Sparrow, para quem lembra dos filmes. Ele usa apenas triângulos, você está percebendo que toda a imagem dele é feita só com triângulos. Triângulos maiores, triângulos menores, e ele faz isso com diversos artistas. O trabalho dele é genial nesse sentido, ele usa apenas, gente, caneta e papel. Ele usa caneta e papel para fazer a imagem usando apenas triângulos. Para você ver que a ideia do polígono também perpassa para a ideia da arte. E ali a gente tem a imagem de uma pessoa bem famosa usando a mesma técnica, que é a imagem do Albert Einstein. Tá certo, galerinha? Então, com essa dica de que a geometria, a importância da geometria, do estudo dos polígonos, vai muito além da ideia da matemática, a gente está falando aqui de aspectos bem artísticos, tá certo? Então agora fica o convite para a nossa próxima aula, onde na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios e falar de outros polígonos, principalmente a família dos quadriláteros. Nós vamos falar de quadrado, de retângulo, de trapézio, paralelograma, isósceles e por aí vai. Tudo bem, gente? Então fica o convite para a nossa próxima aula, tá certo, galerinha? Então, esse material todo você também vai encontrar, além do nosso canal, na nossa aula do Meet de hoje.
e a resposta para aquele nosso desafio do triângulo vai logo embaixo. Tchau, galera. Forte abraço.